meus irmãos, como é bom poder falar com você, como é bom poder compartilhar um trecho da Sagrada Escritura, como é bom poder servir a Deus e, nesse serviço, ser um canal de bênção para a sua vida. Nós estamos meditando nas devocionais escritas no livro de Apocalipse, lá nas 7 cartas às igrejas da Ásia. Neste livro, nos é revelado as coisas que são, as coisas que foram e aquelas que ainda serão. E cartas foram enviadas para a igreja como representantes de todas as igrejas cristãs que existiam na época. Lições valiosas podem ser retiradas destes textos para as nossas vidas. E eu espero que Deus fale contigo, que Deus comunique graça ao seu coração, que Deus te instrua e possa te fortalecer, te livrando do caminho mau e te fortalecendo no caminho em que deves andar. Hoje nós veremos a carta à 4ª igreja do Apocalipse, a igreja de Tiatira, e o texto em questão fica lá no capítulo de número 2, no versículo de número 18, até o versículo de número 29. Eu vou ler o texto todo a você. Carta à igreja de Tiatira. E no texto sagrado está escrito: ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição? Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então, somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerás, e as reduzirás a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, a carta é escrita, endereçada ao líder da igreja, aquele que recebe a mensagem e a entrega, ao anjo da igreja. Já nos fora dito que anjo, nesse contexto, não está se referindo ao anjo protetor, uma espécie de anjo da guarda. Não é isso que o texto nos diz, nos ensina. O que o texto nos ensina é que a carta foi escrita àquele que tem a autoridade para proteger a igreja e, ao mesmo tempo, é o mensageiro, é aquele que recebe a mensagem e a entrega. Este pastor recebe essa carta de quem? Ele recebe essa carta de ninguém mais, ninguém menos do que o Filho de Deus. E o Filho de Deus aqui não é descrito como o Cristo dependurado na cruz, sofredor, cadavérico, que está em plena agonia e sofrimento. Pelo contrário,
O Cristo aqui é o Cristo vitorioso. É aquele cujos olhos são como chama de fogo, que penetram o impenetrável, que dividem o indivisível, que prescruta o mais profundo do coração, e que também tem os pés como bronze polido, que tem os pés poderosos, que tem os pés capazes de destruir, de esmagar, de amassar a todos os seus inimigos. Perceba, meu irmão querido, que Jesus Cristo ressurreto é o Cristo poderoso, o Cristo vencedor, aquele que vem vencendo para vencer. Você pode depositar sua fé nesse Jesus que enxerga a profundeza do meu e do seu coração e que tem poder para esmagar a todos os inimigos que se levantam contra Deus, sua palavra e sua igreja. Esse Jesus, então, que envia a carta ao pastor da igreja, tem a nos dizer, e essa igreja aqui de Tiatira é uma igreja fabulosa, pois na lista dos seus elogios estão o amor, o serviço, a fé, a paciência, e estas coisas acumuladas são feitas em maior número do que no início da jornada. Note comigo que o texto nos diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Não podemos esquecer jamais, irmãos queridos, que a nossa jornada aqui na Terra é uma jornada que deve ser pautada em fruto. E devemos dar fruto, e este em abundância. Devemos cultivar o amor, e o nosso amor hoje deve ser maior do que o que foi ontem. Devemos cultivar a fé, e da mesma forma, a fé deve ser maior hoje do que fora ontem, e a fé de hoje deve ser menor do que a de amanhã. E não só o amor, a fé, mas o serviço, a perseverança, as obras, os feitos cristãos. A igreja de Tiatira era uma igreja operosa, e esta operosidade pode ser vista na quantidade de obras. Na atualidade, no momento em que essa carta foi escrita, muito maiores do que no início da jornada cristã. Mas qual é o defeito dessa igreja? O defeito dessa igreja é que essa igreja tolerava o culto idólatra, o culto contrário às normas de Deus e as práticas abomináveis ao Senhor Deus. Não só o culto era um culto impraticável e imoral, mas as práticas envolviam coisas perversas, coisas abomináveis, coisas detestáveis. Olha o que o texto nos diz. Tenho, porém, contra ti que toleras essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa. Toleras essa mulher não somente a ponto de deixá-la ensinar, mas permitindo que elas seduzam os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Essa igreja tolerava o culto idólatra, tolerava a imoralidade, tolerava a prostituição, tolerava a perversidade demonstrada em atos impuros e idólatras. Irmãos, nós não podemos nos esquecer jamais que o Senhor Deus é Deus zeloso. E o Senhor Deus, por ser Deus zeloso, ele não só determina como deve ser adorado, mas ele mesmo é aquele que mantém o culto de acordo com os preceitos bíblicos, que certamente irão agradar ao próprio Deus. Nós não podemos cultuar a Deus de forma não prescrita. Em outras palavras, nós não podemos oferecer um culto a Deus que não esteja de acordo com a sua palavra. Nós não podemos nem adorar a falsos deuses, muito menos adorar o verdadeiro Deus da maneira falsa. Ambas as coisas são detestáveis ao Senhor. E esses cultos detestáveis se transformam em atos imorais, em atos perversos, em atos detestáveis pelo Senhor. Aqui,
O tipo de comparação é Jezabel, que induzia o povo no Antigo Testamento a praticarem a idolatria e a imoralidade sexual. Esta igreja de Tiatira também permitia um culto idólatra e um culto imoral. Culto esse praticado na igreja para adorar o Deus verdadeiro. Note, o falso culto ao Deus verdadeiro. E isso também é detestável. Irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com a forma pela qual nós adoramos a Deus. E ignorância não é um argumento válido. Eu não sabia como o Senhor gostaria de ser adorado. Nós não conseguiremos dizer isso diante do Senhor, diante da sua glória, diante da sua majestade, no dia do nosso juízo, no dia do trono branco. Nós não conseguiremos afirmar ignorância, pois ele é aquele cujos olhos são como chama de fogo, que prescruta o nosso coração. E o Senhor Deus deixou a sua palavra, e não somente a sua palavra, deixou a sua igreja com suas tradições, conservando o verdadeiro culto no decorrer das eras, em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as nações. O culto a Deus, que é aceitável ao Senhor Deus, deve ser o culto prescrito. Qual é a instrução que o Senhor Deus então dá a esta igreja? E também dá a instrução a mim e a você, que porventura possamos desviar do verdadeiro culto ou aceitar o falso culto como sendo aceitável a Deus. A instrução que o Senhor nos diz é que ele está vindo para julgar. Ele diz que essa mulher recebeu tempo para se arrepender. Não se arrependeu. Eis então que o Senhor Deus vai punir essa mulher e vai punir a todos que a seguirem. O texto diz, no versículo de número 22, que ele colocará em grande tribulação aqueles que adulteraram com ela. Seguir o falso culto, seguir a falsa adoração, é adultério contra o Senhor Deus. É uma traição ao Senhor Deus. Deus diz: eu estou vindo contra vocês e quero que vocês se arrependam. Deus está dando tempo. E esse tempo urge, esse tempo corre ligeiro. Arrependa-te hoje das suas práticas que aborrecem o Senhor Deus. Pois senão, diz o Senhor, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as suas obras. O Senhor enxerga aquilo que está invisível aos homens. O Senhor ouve os gritos mais silenciosos da nossa alma. Ele conhece nossas intenções e nossas práticas. Nos dá tempo para nos arrependermos daquilo que não agrada ao Senhor e daquilo que ofende a sua santidade. Contudo, há tempo para o tempo se esgotar. Chegará o dia em que o Senhor dirá: chega. E nesse dia, todos conhecerão quem é o Senhor, que é Deus justo e vingador, que não permite que a iniquidade dure para sempre, que não permite que a imoralidade, que a idolatria e a perversidade dure para todo sempre. Além das instruções, nós temos a última parte da carta. A carta, então, tem o elogio, como as outras que já vimos. A carta tem a crítica, tem a instrução e tem a promessa. Qual é a promessa para os fiéis? O texto não diz: a vós outros, os demais de Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram essa mulher, como dizem na época, como diziam, que não conhece as profundezas de Satanás. Outra coisa não jogarei sobre vós, é apenas que conservem o que têm até que eu venha, pois ao vencedor eu darei as nações ou a autoridade sobre as nações, para que com o cetro de ferro as possa reger e as reduzir a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como eu recebi do meu Pai a autoridade,
darei a autoridade e o poder sobre vocês, para reinarem e governarem sobre as nações. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Qual é o prêmio da igreja que se mantém fiel a Deus, fiel ao culto, que se mantém fiel à doutrina? O Senhor dará a essa igreja o poder de governar as nações, de destruir os inimigos, no sentido de não mais conviver com eles, no sentido de não mais ter que tolerá-los. Pelo contrário, com poder, regerá as nações e expulsará definitivamente os inimigos de Deus e da igreja da face da terra. Então aqui nós temos recados preciosos para a nossa vida. O primeiro, Jesus vê o nosso coração. O segundo, Jesus enxerga e reconhece as nossas obras, os nossos feitos. E nós devemos ser operosos, trabalhando arduamente para o Senhor. Em terceiro lugar, o culto antibíblico é abominável. Os que praticam tal culto devem se arrepender enquanto é tempo. Senão, o Senhor virá sobre eles no dia do juízo e os destruirá. Mas aqueles que praticam o culto bíblico devem se manterem fiéis, na esperança de que na volta do Senhor recebamos do próprio Deus poder para reinar sobre povos, sobre nações. Não um reino de déspotas, não um reino de tiranos, mas um reino de santos crentes que governarão a partir de Deus, que reinarão sob o poder de Deus, que governarão de acordo com os preceitos de Deus, que governarão para a glória de Deus. Ser fiel para receber do Senhor Deus a autoridade e o poder para reinar em nome de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus possa utilizar esses poucos minutos para edificar a sua vida, para fortalecer a sua fé, para instruir-te na sã doutrina e para lhe dar o consolo e a alegria que só podem vir do Espírito Santo de Deus. Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo, se assim o Senhor Deus quiser e permitir. Tchau e até breve.